colegas veterinários e futuros veterinários! No vídeo de hoje, a gente vai relembrar o protocolo cirúrgico da ovário-salpingo-esterectomia, ou conhecida como OSH, ou mais comumente conhecida como castração de fêmea. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daiane, sou médica veterinária há mais de 6 anos, sou especialista em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e também medicina veterinária legal. Hoje eu vou falar de uma forma mais breve do pré-operatório e do pós-operatório, porque o foco aqui é a técnica cirúrgica. Então, antes da cirurgia, é de extrema importância a gente fazer uma avaliação pré-cirúrgica, que consiste no exame físico e também no exame laboratorial. A gente sempre pede um hemograma completo e também um bioquímico, porque dependendo da alteração vai influenciar muito na anestesia e na recuperação do animal. O jejum pré-operatório ele também é muito importante para que o animal não acabe tendo aquele vômito ou, de forma mais técnica, êmese após a aplicação dos anestésicos. Uma vez que durante a cirurgia ele vai estar entubado e se ele acabar apresentando vômito, ele pode acabar se asfixiando com o vômito. Então é muito importante o jejum pré-operatório de pelo menos 12 horas, tanto de água quanto de sólidos. Em relação ao protocolo anestésico, a maioria dos casos é anestesia inalatória que traz uma maior segurança. Se vocês quiserem, depois eu posso estar falando mais sobre as diferenças de anestesia, tá? Apesar de não ser a minha especialidade, porque o meu foco aqui é cirurgia. Então vamos para a técnica cirúrgica dividida em 3 passos. Eu fiz um desenho esquematizado, espero que vocês consigam enxergar, para vocês conseguirem visualizar melhor a minha explicação. Porque eu lembro que quando eu estava nas aulas de técnica cirúrgica, eu ouvi o professor só descrevendo a técnica cirúrgica e eu ficava boiando. E eu só consegui decorar a técnica de fato depois que eu pus a mão na massa, depois que a gente foi para a prática e viu como tudo funciona. Então vamos lá. O local de incisão, ele é feito na região umbilical ou pós-umbilical. Mas na maioria dos casos, a gente localiza o umbigo, faz a incisão a partir do umbigo para baixo, entendeu? Então vai o umbilical, pós-umbilical. O tamanho da incisão varia muito de acordo com cada cirurgião. Mas lembrando, minha professora de técnica cirúrgica uma vez falou que tamanho de incisão não caracteriza um bom cirurgião. Isso quer dizer que se você faz uma incisão pequenininha, as chances de você deixar resquícios de ovário que posteriormente vão levar o animal a poder ter piometra de coto e outras complicações, muitas das vezes não é o correto. Assim como tem cirurgião que eu já vi que consegue fazer uma incisão pequena e retirar tudo, mas é um risco. Então, o ideal é você fazer uma incisão do tamanho que você consiga encontrar o ovário e o pedículo ovariano, conhecido também como coto, e também encontrar a bifurcação ali do útero. Feito a incisão na pele, a gente vai procurar a linha alba, uma linha branquinha que fica entre a musculatura abdominal. Ela divide ali a musculatura abdominal. A gente entra pela linha alba, por quê? Porque se a gente incisa a musculatura, vai ter muito sangramento. Então, encontrou ali a alba, prende cada lado da musculatura com a pinça Allis, que é aquela pinça de musculatura, e suspende. A gente suspendendo, a gente consegue entrar com o bisturi. Em vez da gente entrar com o bisturi para fazer assim, a gente só dá aquele piquezinho para evitar pegar qualquer órgão e depois entra com uma tesoura, de preferência a romba-romba, que é aquela redonda, não a fina, que também corre o risco de perfurar um órgão. Dentro da cavidade abdominal da fêmea, a gente localiza os ovários, o útero, a bifurcação do útero e também a gente localiza tanto os pedículos ovarianos e também o ligamento suspensor do ovário. Esse ligamento, ele é muito fácil da gente encontrar, normalmente ele é bem branquinho também, e o ligamento a gente não corta com a tesoura, a gente normalmente rompe ele com as próprias mãos mesmo, que assim evita também sangramento. Se a gente entra com a tesoura, ele pode sangrar, mas se a gente rasga com a mão, ele faz uma hemostasia ali, e aí não tem esse sangramento. Então vamos para o primeiro passo, que é a exposição e ligadura do ovário. Então a gente vai aqui exteriorizar o ovário e identificar o ligamento suspensor do ovário. Normalmente, ele vai ser um fiozinho branco, ele é fino de fato, e é um fiozinho branco que a gente rompe ele com as próprias mãos. A gente não corta com a tesoura porque pode ter sangramento. Então, o ideal é a gente rasgar com as mãos. Rasgou aqui com as mãos, a gente vai identificar os ovários. Claro,
Primeiro a gente vai procurar o ovário de um lado, fazer todo o processo e depois a gente vai pro outro lado, tá? Então a gente pode ir por partes. Identificou um ovário, normalmente ele vai estar bem próximo do rim, tá? Então a gente sabendo ali anatomicamente onde fica o rim, fica muito mais fácil da gente encontrar, tá? E é sempre ali pela lateral do abdômen que a gente consegue ter esse acesso e achar mais rápido. Encontrou o ovário, rompeu o ligamento, a gente vai para a hemostasia do pedículo ovariano, conhecido mais comumente como coto. Mas na literatura, lembre, pedículo ovariano. Achou o pedículo, entra com as pinças hemostáticas, então a gente entra com uma pinça aqui e outra aqui, ou coloca até mesmo uma terceira pinça. Na literatura, a técnica cirúrgica, ela é descrita com a técnica das 3 pinças, que depois, no próximo vídeo, eu posso estar explicando melhor essa técnica. Que eu lembro que eu tive muita dificuldade de entender até eu conseguir visualizar como é feita a técnica das 3 pinças. Ou também, na rotina, a maioria coloca apenas 2 pinças. Também por conta do tamanho da incisão. Se a incisão é pequenininha, só vai caber 2 pinças ali. E se a incisão for maior, a gente consegue ter um espaço para poder fazer essa técnica das 3 pinças. A gente colocou as pinças hemostáticas. Normalmente precisa ser as pinças menos traumáticas, como a Halsted de mosquito, que ela é uma das menos traumáticas, principalmente se a gente está lidando com um gato. Porque se a gente entra com uma pinça Kelly, ela é muito traumática. Então, ela pode acabar até mesmo rompendo o pedículo ovariano antes mesmo da gente conseguir fazer uma ligadura ou uma transfixação. Depois de colocar as pinças hemostáticas, a gente vai fazer a ligadura ou transfixação. Na literatura, recomenda-se a transfixação, que é aquela sutura em 8 que a gente faz entre o pedículo ovariano. Lembrando, o pedículo ovariano são vasos. A gente nunca faz a transfixação furando o vaso. A gente faz entre eles. A gente faz um formato de 8 mesmo, aí faz um nó de cirurgião e mais 3 nós simples para ter certeza. Na prática, eu tenho visto que a transfixação ela não tem sido muito favorável. Então, a gente pode fazer um outro tipo de ligadura. Lembrando, mais uma vez, literatura, transfixação. Rotina, a gente pode estar fazendo uma ligadura. A ligadura, a gente não simplesmente passa o fio ali e faz um ponto. Pra gente ter uma certeza de que não vai ter sangramento, que a gente não vai perder esse pedículo, a gente pode fazer ligar esse lado, ligar o outro lado, que é passa o fio de sutura, um nó de cirurgião, mais 3 nós simples e depois liga tudo. Depois eu faço um vídeo explicando melhor a diferença da transfixação e a diferença da ligadura. A gente pode estar usando para evitar qualquer sangramento. São hemorragias de fato, tá? Porque quando se rompe um pedículo ovariano, sangra e sangra muito. Lembra que a gente colocou 2 pinças e fez a transfixação aqui no meio, certo? Então a gente vai cortar bem rente a pinça e saiu um ovário. A outra pinça que tá aqui, eu sempre recomendo, a gente consegue colocar uma outra pincinha aqui abaixo, só de um lado, e tirar essa pinça aqui devagar, pra gente poder analisar se tá tendo algum sangramento ou não. Por quê? Quando a gente tira com tudo, o pedículo volta lá pro fundo, a gente não consegue ter essa certeza que tá sangrando ou não. Então, eu sempre recomendo, abre a pinça devagar, prende uma pincinha ali em um dos lados do pedículo, abre a pinça devagar, analisa se tá tendo sangramento ou não. Ah, mas foi tudo, perdi o pedículo, o que eu faço pra achar? Sabe onde fica o rim? É lá onde você vai achar. Então, você vai localizar o rim e é bem ali que você vai conseguir encontrar. Então, lembrando, quando a gente perde o pedículo, acontece uma hemorragia. Então, por isso que a gente tem que tomar um extremo cuidado. Não tá sangrando, deu tudo certo, solta aquela pincinha que a gente colocou, analisa, sangrou, não sangrou, perfeito. Agora, a gente faz o outro lado, a mesma coisa a gente faz o outro lado. Agora, o segundo passo é a ligadura do corpo uterino e remoção do útero. Primeiro, a gente procura a bifurcação do útero. Ele vai sempre se localizar atrás da bexiga, tá? Então, às vezes, fica muito difícil a gente encontrar o ovário, por exemplo. A gente pode começar ali, tentando encontrar essa bifurcação uterina atrás da bexiga, que fica bem mais fácil, e depois só seguir o caminho até os ovários. Encontrou a bifurcação uterina. Coloca uma pinça aqui e outra pinça aqui, tá?
tá? Abaixo da bifurcação. Feito isso, a gente já corta aqui, tá? A gente já corta entre as duas pinças. Já saiu tudo, os ovários e o útero. A gente, então, só tá com esse coto uterino aqui pra trabalhar. A gente pode fazer dois tipos de sutura. Ou a gente pega um lado, faz sutura, o outro lado sutura, ou a gente faz um simples contínuo ali. Aí fica tipo uma boquinha, a gente faz uma sutura simples contínua. Na literatura, eles falam apenas da sutura simples contínua ali no útero, mas a gente deve lembrar que na lateral aqui do útero também tem vasos que podem sangrar e sangrar muito. Então, na prática, o ideal faz uma ligadura desse lado, pegando o vaso e o útero, faz uma ligadura do outro lado, pegando o vaso e o útero, e depois você termina com um simples contínuo. Não pode, de forma alguma, ficar aberto o útero, porque pode trazer muita complicação posteriormente. Lembrando, tanto o passo 1 quanto o passo 2, a gente utiliza o fio de nylon, ou o 2.0 ou o 3.0, dependendo da espécie e também dependendo muito do tamanho do animal. E por último, a gente vai para o terceiro passo, que é a sutura e o fechamento do animal. Primeiro, a gente inspeciona toda a cavidade abdominal para ver se não tem nenhum sangramento. Lembrando, é proibido o uso de gaze para detectar qualquer sangramento, porque a chance de você perder uma gaze lá dentro é muito grande e depois traz sérias complicações. Então, a gente deve usar compressas, que são aqueles panos maiores, introduzir ali dentro da cavidade abdominal, tira. Se tiver um pouquinho sujo de sangue, é normal, porque pode ser sangramento de gordura, pode ser até mesmo sangramento ali da pele que caiu na cavidade abdominal, enfim. Agora, se sair com manchas grandes de sangue, então tem alguma coisa errada. Para a sutura da musculatura, a gente vai utilizar ou o simples contínuo, que é descrito em muitas literaturas e que, particularmente na prática, eu não recomendo, que eu já tive casos de acabar tendo hérnia pós-cirúrgica por conta desse ponto simples contínuo. Então, eu sempre recomendo o Sultan, ou conhecida também como a sutura em X. Feita a sutura da musculatura, a gente vai para o subcutâneo, que é a Cushing, que é aquela contínua interna, onde o pontinho ali, ele fica interno. Feito isso, a gente termina com a pele. Aí vai do gosto e da estética do cirurgião. Na literatura fala para fazer o ponto simples, mas dependendo do tamanho do animal, do tamanho da incisão e também da estética, você pode fazer a sutura de Wolff, que é aquela em U, que fica bem bonito. Você também pode fazer a em X, para economizar tempo, caso você precise. Mas a simples sempre vai ser a queridinha e ela fica bonita também esteticamente. No pós-cirúrgico, a gente sempre recomenda ou o colar elisabetano ou a roupinha cirúrgica, para que o animal não mexa nos pontos. Também é recomendado repouso. Eu já tive caso de tutora levar o animal para passear no dia seguinte da cirurgia. E o que aconteceu? Acabou abrindo os pontos internos e eu tive que fazer a reparação dessa cirurgia depois. As medicações no pós-operatório serão antibiótico por 5 a 7 dias, anti-inflamatório não esteroidal por 4 dias e analgésico ali de 3 até 5 dias. E a USH, ela continua sendo a cirurgia mais rotineira na clínica cirúrgica e cada vez mais ela exige uma técnica mais refinada. Vale muito ressaltar que a OSH, ela é uma cirurgia, muitas vezes, muito mais complexa do que, por exemplo, uma cistotomia, que é a abertura ali da bexiga para retirada de cálculo, ou até mesmo uma enucleação, que é a remoção do globo ocular. Então, vale a revisão, vale o estudo para cada vez mais a gente aprimorar as nossas técnicas cirúrgicas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, que tenha ficado claro para vocês. E qualquer dúvida, comenta aqui que eu vou estar respondendo, seja ali mesmo nos comentários ou até mesmo por vídeo. E se gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. Até a próxima!